Olá, seja muito bem-vindo à nossa segunda aula sobre reforma tributária. Eu me chamo Márcio Almeida, contador, e hoje nós vamos falar sobre os impactos da reforma tributária para as empresas de comércio. Se você está chegando aqui pela primeira vez, na aula anterior nós falamos sobre os impactos da reforma tributária para as empresas de serviço e hoje nós teremos esse grande novo conteúdo para você que é do ramo de comércio. E essa aula, ela vai ser dividida em 5 blocos. Nós temos aqui o bloco 1, que vamos falar sobre os fundamentos. O bloco 2, nós vamos falar sobre as particularidades do comércio. No bloco 3, nós vamos falar sobre o cronograma de transição. No bloco 4, nós vamos trazer alguns exemplos práticos com números. E no bloco 5, nós vamos trazer algumas dicas para você se preparar para a reforma tributária. E aí, no bloco 1, eu vou passar a palavra agora do meu querido Vinícius, que vai estar falando mais sobre para você que nos assiste. Olá pessoal, como vocês estão? Tá tudo bem? Me chamo Vinícius, sou gestor da Contabiliza e hoje a gente vai falar sobre os fundamentos da reforma tributária específica para o segmento de comércio. Hoje a reforma tributária ele vem mudando o que a gente conhece sobre os impostos sobre o consumo. Que impostos sobre o consumo são esses? São aqueles impostos que a gente conhece, que é o ICMS, que incide sobre a comercialização de uma mercadoria ou serviço específico, o ISS, que incide sobre exclusivamente prestações de serviço, PIS e COFINS e IPI, que incidem sobre toda e qualquer comercialização ou prestação de serviço. Esses são os impostos hoje sobre o consumo que terão mudança hoje com a reforma tributária. Que esses impostos eles irão ser extintos e irão chegar os novos impostos, que é o IVA dual, conhecido como IBS e CBS. Como vocês podem ver, PIS, COFINS e IPI eles serão substituídos pela CBS, que é o Imposto Federal. E no cunho estadual e municipal, a gente terá a substituição do ICMS e do ISS para o IBS. Outra coisa também que é muito importante é a mudança ali do IPI, que é o Imposto ali de Industrialização, que ele será substituído em parte para o IS, que é o Imposto Seletivo, ou mais conhecido como Imposto sobre o Pecado. Esse IS, ele irá incidir exclusivamente sobre produtos que a Receita considera nocivo ali para a saúde ou para o meio ambiente. Então, qualquer produto ali que seja nocivo, exemplo, um cigarro, que ele prejudica ali a saúde do corpo humano, ele terá a inclusão desse imposto. Qual é o intuito da Receita Federal com esse imposto? É que diminua a comercialização desses produtos que eles são nocivos para você e também para o meio ambiente, dessa forma diminuindo a comercialização do mesmo. Também, Vinícius, acrescentando a isso que você falou, é bem bacana quando a gente fala sobre essa questão do imposto sobre o pecado, que como a gente vem acompanhando, né, na Lei Complementar 214, existem algumas questões também, além disso que você falou, sobre bebidas alcoólicas, cigarros, combustíveis, existem algumas questões também que são nocivas à nossa saúde, né, que estão em tramitação ali para ver se vai realmente entrar no imposto seletivo, que é o caso de um hambúrguer, né. Muitas coisas vão acontecer que podem estar ali impactando, que vão gerar essa cobrança desse imposto seletivo. Na legislação fica muito ambíguo, né, o que eles consideram como nocivo, Isso né? mesmo. Então, pode ter a cobrança de produtos ali que, por exemplo, o hambúrguer, ele querendo ou não, ele faz mal ali para nossa saúde. Então, dá essa brecha para a Receita, para os nossos deputados e senadores, eles tributarem tais produtos também. Outra coisa que é muito importante é vocês saberem qual vai ser a alíquota que irá incidir sobre esses novos impostos. Hoje, o imposto sobre consumo, ele é um imposto que eu digo que ele é muito difícil da gente calcular ali no nosso preço final. Por quê? Hoje a gente tem um cálculo ali por dentro, né? O próprio imposto está embutido no valor do nosso produto. E a gente tem ali, exemplo, em várias empresas do Simples Nacional, a empresa X pagou 6%, a outra empresa pagou 8% sobre aquele mesmo produto que vai saindo ali na cadeia produtiva. E na ponta final, né, no consumidor final, ele não sabe quanto de imposto está embutido ali sobre aquele produto. Já com a reforma tributária, com o novo IVA dual, que é o CBS e o IBS, a gente vai ter essa noção mais clara de qual é a porcentagem que a gente vai pagar efetivamente de imposto. Como vocês podem ver aqui no slide, a gente vai ter uma alíquota estimada de CBS de 8,8%, que o CBS, mais uma vez, substitui o PIS, COFINS e IPI. Agora, o IBS ele terá uma alíquota estimada de 18%.
isso totalizando 26,8% de imposto no total, tá certo, gente? Lembrando, esse imposto, ele é o que está sendo estimado. Ainda não bateu um martelo ali, qual vai ser a alíquota realmente efetiva da reforma tributária. Mas conforme tiver o andar ali da legislação, das mudanças, a gente vai comunicando para vocês, vamos fazendo outras aulas dessa para estar informando para vocês. Mas essa daqui é uma alíquota estimada, tá certo? Que é muito provável que seja bem aproximado dessa alíquota. E com ela a gente vai ter um dos maiores impostos, um dos maiores IVA dual do mundo. Mas também dá algumas brechas para que a gente consiga reduzir ele com essa reforma tributária, que isso aqui a gente vai vendo um pouquinho mais para frente ao longo dessa aula. Outra coisa que é muito importante da gente estar ciente, que é uma mudança que já vai acontecer ali em 2026, que é o aumento da fiscalização. Com a reforma tributária, a gente estima-se que ele vai ser o maior sistema tributário não do Brasil, mas sim do mundo. Só para vocês terem uma noção, hoje a gente tem um sistema do Pix, que é um sistema extremamente tecnológico. O sistema da reforma tributária, o sistema de fiscalização dela, ele estima-se que vai ser mais de 150 vezes maior do que o sistema do Pix. Então a Receita ele vai ter noção de tudo que entra e tudo que sai da tua conta. Até porque, como a gente vai vendo ao longo dessa aula, a gente vai ter muitas possibilidades de reduzir essa alíquota ali da reforma tributária, ou a alíquota do IVA do... Só que para isso você precisa ter um controle ali das suas entradas, um controle da sua saída, um controle de fluxo de caixa, que vai ser um pouquinho mais para frente que a gente vai dando dicas e algumas estratégias que vocês vão fazer para estar conseguindo reduzir os seus impostos dentro da lei. Mas é muito importante vocês estarem cientes que a reforma tributária ele veio para mudar o sistema tributário do nosso país. E com isso, muitas pessoas hoje que trabalham ali na informalidade, trabalham ali no sigilo, né? Como é que a gente pode dizer? Eles vão ter que se adequar, vão ter que abrir um MEI, vão ter que mudar o regime tributário da sua empresa, vão precisar de um contador parceiro para que consigam buscar a melhor estratégia para reduzir os seus impostos dentro da lei. Porque não vai ter mais para onde correr quando a reforma estiver totalmente em vigor. Isso é muito importante, Vinícius, porque em resumo, é o que a gente já vem entendendo, já vem acompanhando. Em janeiro nós tivemos aquele anúncio, né? Em janeiro desse ano, né? Da questão da fiscalização com o Pix, e muitas pessoas ficaram com medo, e acaba que com essa nova mudança foi revogado, então muitas pessoas se acalmaram, mas com os avanços da reforma tributária, é muito comum que o cerco ele vai se fechar cada vez mais. Então você que é profissional autônomo, que está irregular, regularize-se, faça um planejamento, conte também com a Contabiliza para a gente poder te ajudar nesse processo, porque cada vez mais a gente vai ter que se formalizar e vai ter que realmente prestar contas com a Receita Federal. E se você não tiver organizado, você vai ter um prejuízo de imposto gigantesco. Vocês estando cientes dessas mudanças iniciais, aqui a gente vai conversar agora um pouquinho dos principais impactos ali que o comércio vai sentir com a reforma tributária. Isso aqui a gente já vai conversando um pouquinho das mudanças que a gente vai ter do nosso sistema atual para o novo sistema, que é o sistema da reforma. E uma das primeiras mudanças que a gente vai ter, que é o fim da cumulatividade. O que é isso, gente? Vou dar um exemplo, empresa do Simples Nacional. Empresa do Simples Nacional, ele não consegue deduzir créditos ali das tuas entradas, das tuas despesas. Isso impossibilita, muitas vezes, de você ter uma redução ou um planejamento estratégico para que você consiga pagar o teu imposto só sobre o que teve ali de lucro. E hoje o imposto do Simples Nacional, ele incide ali sobre o faturamento. Com a reforma tributária, a gente vai ter mudanças e algumas possibilidades da gente tomar crédito tributário de praticamente tudo que a gente compra, tudo que a gente adquire. E tudo isso dentro da lei. E com isso a gente tem possibilidades de a gente ter uma redução efetiva do seu imposto e fazer uma estratégia tributária para que você consiga reduzir esses impostos. Hoje a gente fala que a cumulatividade, como é que ela funciona? É o imposto sobre o imposto. Como assim, Vinícius? Vou dar um exemplo. A gente tem duas empresas do Simples Nacional e essa empresa, a primeira empresa do Simples Nacional, pagou 10% de imposto sobre a entrada da mercadoria, sobre a saída dela também. Só que quando
ela vai vender e a outra empresa compra essa mercadoria, o imposto que a primeira empresa pagou, ela não vai ser deduzida da próxima empresa. Então, por isso que a gente diz que é um imposto sobre o imposto. Então, dependendo da cadeia produtiva daquela mercadoria, pode ter 5, 10 empresas que pagaram o imposto, aumentando a carga tributária efetiva daquela mercadoria que muitas vezes a gente não vê. Já com a reforma tributária, tudo que foi pago na cadeia anterior, a gente consegue deduzir da próxima cadeia. A gente consegue tomar crédito para realizar o abatimento na próxima apuração. E outra coisa que é muito importante salientar é a questão da alíquota única nacional. Em suma, a gente vai ter praticamente uma alíquota unificada em todo o Brasil, tá certo, gente? A gente vai ter um pouquinho dessa mudança, que anteriormente, a gente teria ali uma alíquota, dando um exemplo do ICMS para cada estado, aqui a gente vai ter uma alíquota única nacional. Outra coisa, outra mudança muito importante é a tributação no destino. Isso daqui vai mudar muito o jogo, principalmente para empresas de e-commerce. Por quê? Hoje, como é que funciona a tributação no Brasil sobre o consumo? O imposto ele incide aonde está sediado a sua empresa. Isso acaba gerando uma guerra fiscal muito grande entre os estados. Por quê? Cada estado tem seu benefício fiscal, cada estado tem sua legislação específica. E quando você calcula o imposto na origem, onde a empresa está sediada, dá alas para a empresa escolher aonde é o estado que melhor beneficie ela. Com a reforma tributária isso vai mudar. O imposto ele será no destino da mercadoria. Então, se eu sou uma empresa de e-commerce e vendo para todo o Brasil, eu vou ter alguns impostos diferentes em cada município ou cada estado que eu venda. E esse imposto será destinado para aquele estado onde aquele cliente, aquele consumidor está comprando a mercadoria. Então, isso daqui vai mudar um pouquinho também da questão da precificação, onde a gente tem que estar atento para ajustar também a precificação para quem vende para diversos estados e municípios, porque tem a possibilidade de ter distinções no valor a pagar de imposto, distinção no valor a pagar de frete. Então, tudo isso a gente tem que estar atento para mudar também a nossa precificação final para que com a reforma tributária a gente não perca dinheiro. Outra coisa também é a simplificação. A ideia da reforma tributária é ela simplificar um pouco de como é que funcionam os impostos hoje no Brasil. Para vocês terem noção, hoje a gente tem 5 impostos sobre o consumo que eles vão mudar para 2. Esse aqui já é uma simplificação, porque cada imposto hoje no Brasil ele tem sua destinação diferente, ele tem o seu processo totalmente diferente um do outro, ele tem sua incidência diferente de um do outro, e com o CBS e o IBS, eles são muito parecidos, então isso causa uma simplificação no nosso sistema tributário nacional, tá bom? E outra coisa que é muito importante, que é a questão que muitos já ouviram falar, que é a questão do split payment. O que é isso e como isso vai impactar o teu negócio? O split payment, ele é um mecanismo da Receita Federal de recolhimento dos tributos antecipados. Hoje, como é que funciona no Brasil? Você apura os teus impostos e no final do mês, no final do trimestre ou no final do ano, dependendo do teu regime tributário e da sua escolha tributária, você vai lá e recolhe o imposto. E isso você acaba girando com o dinheiro do governo por um certo período de tempo. Vou dar um exemplo. Você vendeu a mercadoria ali em maio, você só vai pagar o PIS e a COFINS no mês seguinte, lá para o dia 25. Com a reforma tributária e com esse mecanismo da Receita Federal, isso vai mudar. Por quê? O split payment, ele quer que recolha-se o tributo na hora do pagamento do cliente. Exemplo, se o cliente pagou a você pela chave Pix, eles vão fazer um sistema de vincular o boleto com a nota fiscal e quando o cliente realizar o pagamento daquele boleto, já vai ser destinado qual vai ser o valor que vai para você e qual vai ser o valor que vai para a Receita Federal. Isso daqui vai mudar um pouquinho da tua estratégia de fluxo de caixa, porque agora você não vai conseguir mais estar girando com o dinheiro do governo. Anteriormente, o split payment estava estimado-se para iniciar em 2026, só que teve uma mudança na legislação e foi adiado para 2027 só para vendas B2B, que é venda de empresa para empresa. E qualquer outra mudança, se houver alguma mudança postergando mais o split payment, a gente vai falando com vocês, vamos fazendo outras aulas dessa para a gente estar conversando. Agora a gente vai conversar um pouquinho sobre os regimes tributários e quais serão as mudanças, né, do famoso Simples Nacional, lucro presumido e lucro real
com a reforma tributária. Vamos lá, gente. Primeiro regime tributário, vamos começar ali com o Simples Nacional. No Simples Nacional, em suma, a gente vai ter uma mudança muito drástica, que é o quê? A mudança do Simples Nacional, a gente vai ter duas modalidades. O Simples Nacional normal, que é o Simples Nacional como a gente conhece hoje, que vocês pagam ali 4% inicialmente, e essa alíquota vai subindo até 22% de imposto. Todos os impostos estarão unificados. A única diferença que vocês vão ter é a seguinte: o PIS, a COFINS, o ICMS, eles serão substituídos, eles terão suas nomenclaturas substituídas para o IBS e para a CBS. Essa vai ser a mudança desse Simples Nacional que vocês já conhecem hoje, tá certo? E outra mudança é que, se vocês optarem por continuar no Simples Nacional que vocês conhecem hoje, vocês não terão a possibilidade de tomar crédito tributário. E tudo isso a gente tem que analisar junto com vocês para ver se compensa continuar do jeito que está hoje ou se você irá mudar para o Simples Nacional híbrido. O que é esse Simples Nacional híbrido? É uma possibilidade que a Receita Federal trouxe de recolher o IBS e a CBS por fora da guia unificada do Simples Nacional, por fora da guia DAS de recolhimento, tá certo? E por que isso, Vinícius? Vocês vão recolher o IBS e a CBS na alíquota de 28%, só que vocês terão a possibilidade de tomar crédito tributário sobre suas entradas, sobre suas despesas, tá certo? E também poderão dar um crédito mais amplo para quem compra a mercadoria de vocês. Esse impacto de mudar do Simples Nacional normal para o Simples Nacional híbrido vai acontecer muito para as empresas que vendem aquela venda B2B, né? Que é venda de empresa para empresa. Hoje a gente já vê acontecendo para quem vende para supermercado, que o supermercado muitas vezes está no lucro real e precisa daquele crédito tributário. No Simples Nacional e com a reforma tributária, isso vai acontecer cada vez mais. De você ter que mudar o teu regime do Simples Nacional normal para o Simples Nacional híbrido, para você dar a possibilidade de quem compra a tua mercadoria tomar crédito tributário e também você poder usufruir desses créditos tributários na entrada da mercadoria. É bom, Vinícius, porque isso vai abrir muita oportunidade para quem, como já recebemos várias empresas hoje na Contabiliza, de muitos clientes que prestavam serviço de empresa, era do Simples Nacional e gostaria de vender para um supermercado. Por exemplo, eu vendo lá linguiça ou queijo para um Bem Mais da vida, que é um mega supermercado, mas ele parou de comprar de mim porque eu não consigo gerar crédito para ele porque eu estou no Simples Nacional. E com a reforma tributária, você que está nos assistindo, lembre-se que você vai ter essa opção de se manter no Simples Nacional, que já é hoje, ou você vai ter também a opção de ir para o Simples Nacional híbrido, que no Simples Nacional híbrido, o teu percentual de imposto ele vai ser maior. Hoje, no atual que nós já temos, né, se você fatura até 15 mil no mês, você paga 4%, mas não tem possibilidade de crédito amplo. Já você indo para o Simples Nacional híbrido, você vai ter essa possibilidade de crédito amplo. A diferença é porque o percentual de imposto ele vai aumentar mais. Então é importante fazer esse planejamento. E você que é o cara, aquele exemplo que eu dei lá do cara que vende queijo, que parou de vender para o Bem Mais, ele vai poder voltar a vender para um supermercado, ou um Bem Mais, ou um varejão, vários tipos de supermercados que existem hoje na cidade. Ele vai ter essa possibilidade e ele vai conseguir gerar crédito para ele. A diferença é porque tem que ser feito um bom planejamento para não correr o risco de, com esse aumento de custo que ele vai ter, a precificação não seja ruim e faça com que ele realmente acabe saindo do mercado. E quando a gente vem para o lucro presumido e o lucro real, nós temos aí já os créditos tributários integrais e nós temos realmente, ele é muito mais vantajoso porque tem muitos custos que vão estar facilitando. No lucro presumido, a gente vai ter algumas mudanças que vai ser o seguinte, né? No lucro presumido, você paga ali seus impostos separadamente, né? Tem o ICMS, o PIS e a COFINS, você paga cada imposto ali separado. No ICMS, ele já funciona naquela modalidade de tomar o crédito tributário, tá certo? Só que agora, com a reforma tributária, vai sair até mais vantajoso a questão do ICMS, porque você vai ter um crédito tributário mais amplo. Hoje, coisas que você tinha que não tomava crédito de ICMS, você vai ter a possibilidade de tomar. Vou dar um exemplo. Hoje, o aluguel, ele não gera crédito de ICMS. Com a reforma tributária, ele vai gerar esse crédito ali do CBS. Então, você vai ter a possibilidade de estar reduzindo ali tua alíquota do ICMS, que vai ser o novo CBS, tá bom? E outra coisa, PIS e COFINS no lucro presumido não gerava crédito, ele funcionava na modalidade da cumulatividade, que é igual ao Simples Nacional, incide sobre o faturamento. Com a reforma, PIS e COFINS no lucro presumido, ele vai tomar crédito tributário.
Você vai ter essa possibilidade de tomar crédito e dar o crédito tributário amplo para quem estiver comprando a mercadoria de vocês. Já no lucro real, ele não vai ter grandes impactos, porque os impostos eles já funcionam na não cumulatividade, eles já geram crédito e tomam crédito tanto para o PIS e a COFINS como para o ICMS. A mudança é realmente a ampliação desses créditos tributários que antigamente não existia. Como eu falei, o ICMS, o aluguel agora vai gerar ali o crédito tributário. Dessa forma, para quem está no lucro real, muitas das vezes vai ser até mais vantajoso, porque a quantidade de créditos que você tinha anteriormente é bem inferior à quantidade de créditos que você vai ter com a reforma tributária. E agora a gente vai conversar um pouquinho dos fundamentos, né, do que vai acontecer ali com a reforma, sobre o teu estoque, sobre tua formação de preço, tá bom? Todo produto agora do teu estoque, você já tinha que ter essa minúcia, né, antigamente, antes da reforma tributária, que era com a questão das nomenclaturas fiscais, CFOP, NCM, códigos SESTs. Tudo isso com a reforma tributária você vai ter que ter muito mais atenção, porque você vai precisar desses créditos tributários. E como é que a Receita Federal vai fiscalizar eles? Vai ser justamente pelas classificações fiscais que você vai colocar ali na nota fiscal. E com essas classificações fiscais, a gente vai conseguir fazer ali a questão do split payment, vai conseguir fazer ali tomar crédito e dar crédito tributário, vai conseguir fazer toda a tua apuração de impostos, vai ser com base nessas nomenclaturas. Então, você precisa dar uma revisada no teu sistema, ver se essas nomenclaturas estão corretas, porque se estiverem corretas, às vezes você pode estar pagando mais imposto do que deveria, e com a reforma isso vai estar mais evidente. Então, você precisa ter uma contabilidade, precisa ter um sistema que lhe ajude com isso, lhe ajude com essa automatização desse processo da emissão das suas notas, porque com a reforma tudo vai mudar e a fiscalização vai estar cada vez maior. Então você precisa que essas classificações estejam corretas para que você consiga ter uma capacidade de reduzir seus impostos ali dentro da lei com a reforma tributária. Outra coisa é a questão de formação de preço. Como eu falei até nos slides anteriores, a questão da formação de preço vai mudar um pouquinho, né? Como antigamente os impostos eles eram incididos por dentro, né? O imposto incidia sobre o próprio valor dele mesmo, isso vai mudar. Então, tua formação de preço também vai mudar. Hoje os impostos, com a reforma tributária, eles serão incididos por fora. O que é esse por fora, Vinícius? Você vai ter ali o teu preço da mercadoria. Já final, vou dar um exemplo, um preço de uma mercadoria de R$ 100. Sobre esses R$ 100 terá a incidência dos impostos. Voltar ali naquele exemplo que a alíquota do IBS e da CBS estava em 26,8. Então você vai ter um preço final, já com IVA dual, de 126,80 centavos, já incluído esses impostos. Então tu entende que tua precificação final ela vai ter que mudar. E além do que, como eu falei anteriormente, os impostos eles vão deixar de ser recolhidos na origem, eles vão ser recolhidos agora no destino. Então, cada município, cada estado, a legislação, ela deu a possibilidade do estado ele mudar a alíquota ali do imposto estadual. Então, cada estado ele pode ter uma alíquota um pouco diferente. Então, com isso, você vai ter que mudar tua precificação entendendo para quais estados você vende. E se você vende para todos os estados do Brasil, você tem que fazer tua precificação com base nesses estados. Vai ter que entender cada alíquota do imposto para que você consiga fazer tua precificação assertiva e você não perca dinheiro ali com a reforma tributária, e sim ganhe dinheiro fazendo uma precificação correta. E também na parte de precificação você tem que estar ciente que com a questão do split payment, vai mudar também a tua estratégia de fluxo de caixa. Como eu falei anteriormente, você vai deixar de estar girando ali no mês, no trimestre, no ano com o dinheiro do governo. O dinheiro ele já vai ser separado, né? O que é do governo, o que é seu, que é da sua empresa, é seu. Então você vai ter que mudar a tua estratégia tributária, porque não vai ter como mais você estar girando ali o mês ou o trimestre, seja lá o período que você faz sua apuração com o dinheiro do governo. E além de que, a reforma ela deixa muito explícita que para você dar crédito tributário, você vai precisar que teu fornecedor ele tenha pago o imposto na cadeia anterior. E hoje muitos empresários fazem a estratégia de que, vou
deixar ali os impostos em aberto no trimestre, no semestre, no ano, e depois eu faço o parcelamento dos mesmos. Só que você fazendo isso com a reforma tributária vai impossibilitar que quem compra a mercadoria de você toma aquele crédito tributário. Isso gerando dor de cabeça para você, às vezes fazendo com que você perca até aquele teu cliente. Então é muito importante você estar atento com isso para mudar o jeito que você faz o teu negócio, o jeito que você gira o fluxo de caixa da sua empresa. Isso vai impactar demais o teu negócio. Pronto, gente. E outra coisa que é muito importante, que é uma coisa que os empresários ali de comércio, ele tem muita dor de cabeça, que é o que a gente da parte tributária chama de guerra fiscal. O que é essa guerra fiscal? Primeiro é a questão ali do ICMS fronteira, né? O ICMS fronteira, ele veio ali como um ajuste, né? Porque muitas das vezes você compra uma mercadoria de tal estado, vem para o teu estado, você tem que recolher só o imposto no teu estado, né? O estado que você compra a mercadoria. Por isso que criaram ali o ICMS de FAO, né? Para você recolher parte para o estado que você comprou a mercadoria e parte para o teu estado onde está sediado a tua empresa. E até agora na reforma tributária não fala nada sobre essa questão ali do ICMS fronteira. E muito provavelmente, como vai acabar com essa questão da guerra fiscal, o imposto que eu comprei lá, o imposto não vai mais para aquele estado, e agora vai 100% para o estado onde comprou aquela mercadoria. Então, muito provavelmente, o ICMS fronteira ele será extinto, que isso aqui acaba ajudando demais os empresários. Por quê? Muitas das vezes o empresário ele escolhe comprar uma mercadoria em determinado estado, porque tem um ICMS mais barato, vai comprar no teu estado mesmo, porque não tem ali a questão do ICMS fronteira. E agora, encerrando essa guerra fiscal, você vai comprar a mercadoria onde tem o melhor preço. E tendo o melhor preço, você vai ser mais competitivo para o teu negócio, entendeu? E outra coisa, com o fim da guerra fiscal, a gente também pode ter a possibilidade do fim da substituição tributária. Que era aquela questão de você recolher ali o imposto no início da cadeia produtiva para os demais não recolherem mais. Como vai ter a possibilidade de tudo se tomar crédito tributário, a substituição tributária ela não tem mais valia. Pode ter mudanças ali para frente nos próximos textos que a reforma vai soltando e tudo isso a gente vai informando. Mas até hoje, essa questão do ICMS fronteira e da substituição tributária, eles vão ser extintos. Outra coisa, gente, que aqui a gente vai ter que entender um pouquinho de cada negócio, que é a questão da venda B2B e a venda B2C, né? Venda B2B é a venda de uma empresa para outra empresa, e a venda B2C é a venda de uma empresa para um consumidor final. Isso vai ter alguns impactos e algumas mudanças no teu negócio, porque quando você vende para outra empresa, tendo em vista que aquela outra empresa quer pagar menos imposto. Então, você está no Simples Nacional normal e não poder dar o crédito tributário para aquela empresa, vai impossibilitar aquele cliente, aquela pessoa que está comprando tua mercadoria, tomar aquele crédito, reduzir a sua carga tributária. Então, para quem vende para outra empresa, é muito importante você entender um pouquinho, falar com a gente e a gente entender o cenário do teu negócio para entender se vai valer a pena continuar no Simples Nacional que está hoje ou mudar para o Simples Nacional híbrido, tá certo? Já na venda B2C, como é a venda para consumidor final, aquela pessoa que vai arcar com todo o ônus tributário, essa pessoa ela não toma crédito tributário. Então, muitas vezes, para quem vende para B2C, às vezes compensa continuar no Simples Nacional do jeito que está, né? Que é o Simples Nacional normal. Então, tudo isso a gente vai analisando junto com vocês. Mas essa questão do B2C para o B2B, isso vai impactar diretamente o teu negócio. A gente precisa analisar cada caso para fazer um planejamento tributário mais assertivo. E isso daqui a gente vai ver muito nos segmentos, né? Que é no atacado. No atacado, justamente quem vende no atacado vende para outra empresa, que é justamente a venda B2B, onde muito provavelmente você vai ter que dar crédito tributário para quem está comprando tua mercadoria. Então é bom se atentar para, tô no Simples Nacional, mudar para o Simples Nacional híbrido, fazer um controle dos teus créditos tributários para que você consiga pagar menos imposto no final e que você continue competitivo no mercado, para que teus fornecedores continuem comprando de você, para que você não tenha dor de cabeça com a reforma tributária. Já no B2C, aqui a gente pode ver a possibilidade de continuar no Simples Nacional normal, justamente por não ter aquela possibilidade, o cliente final ele não tomar ali o crédito, tá bom? E aqui a gente vai entrar no segmento onde a reforma tributária ele vai ter bastante impacto, que é o segmento de e-commerce.
Como eu já falei, com a reforma tributária, o e-commerce que vende para diversos estados, diversos municípios, ele vai ter uma mudança na tua precificação, porque cada estado e cada município pode ter uma alíquota diferente. Então aqui você tem que se atentar muito bem para ajustar a tua precificação. E outra coisa que a lei complementar deixa muito específica é o seguinte: você que vende na Amazon, na Shopee, no Mercado Pago, se você não recolher o teu imposto, não recolher o IVA dual, que é o CBS e o IBS, a plataforma que você está vai ter que recolher esses impostos. Então, essas plataformas que você está vendendo hoje, elas vão, além da Receita te fiscalizar, essas plataformas também vão estar te fiscalizando, porque elas não vão querer ter um ônus tributário maior na sua empresa. Então, elas vão fiscalizar vocês, vão tentar entender se vocês estão recolhendo os impostos tudo certinho, porque elas não querem ter esse ônus tributários para ela. Então, além de você ser fiscalizado pela Receita Federal com a reforma tributária, você vai ser fiscalizado pela plataforma que você está sediado, está vendendo tua mercadoria, vai ser fiscalizado por quem compra tua mercadoria, porque ela vai querer o crédito tributário, então ela quer entender se tu pagou a mercadoria na cadeia anterior, pagou o imposto na cadeia anterior. Então você entende que com a reforma tributária é um ambiente praticamente perfeito que evita ali a alusão fiscal, a sonegação dos impostos. E é muito importante, gente, isso muito bacana isso que o Vinícius trouxe para nós, porque existem algumas coisas também com a reforma tributária que vai acontecer, que vão gerar novidades, né? Como ele falou, essa questão do crédito amplo, dessa questão das etapas anteriores, que é, por exemplo, né? Aí a gente tem a questão do que quem sofre, né, com a questão do ST, que é a substituição tributária, não vai existir para IBS e CBS. Não vai existir porque justamente a gente vai ter essa modalidade de crédito amplo que vai facilitar muito ali na hora do teu planejamento. Por isso que é importante ter uma precificação assertiva, porque com a reforma, cada empresa vai apurar e pagar seu próprio imposto sobre o que ela foi agregando ali naquela operação. Então, acaba que isso vai aumentar a responsabilidade de quem era antes o substituído, entendeu? E também vai dar mais controle e previsibilidade, porque até esse exemplo que o Vinícius falou do e-commerce, se você vende pela Hotmart e não paga o teu imposto, então a Hotmart ela vai ser fiscalizada e isso acaba que a Hotmart vai te fiscalizar. Então é a mesma sistemática falando num cenário mais macro. Então é importante você entender, vai ter o crédito amplo, mas para ter o crédito amplo existem algumas regras. E quais são essas regras? É que na etapa anterior, ou seja, você comprou um produto ao teu fornecedor, o teu fornecedor, para você usar desse crédito, ele tem que pagar o imposto dele antes de vender para você. Porque com o split payment, conforme o Vinícius falou, no momento em que você recebe lá o valor da tua venda, já vai ser descontado o valor dos impostos ali do IBS e do CBS. E com isso nós entramos aqui para o bloco 3, que é justamente a questão do cronograma de transição. Nós vamos ter aí até 2032 algumas etapas no processo da reforma tributária. Em 2026 nós vamos ter ali o CBS, que ele vai iniciar com o PIS e COFINS reduzidos, conforme o Vinícius falou, você vai ter a opção de pagar a tua guia de imposto normal e pagar uma fração bem menor de IBS e CBS. E aí, já em 2027, de fato, vai começar o IBS efetivamente, que é a questão ali dos impostos, do IVA, e você vai ter o ICMS e o ISS, eles vão ter uma redução. Então, isso já vai impactar bastante. Já em 2029, nós vamos ter ali o fim do PIS e da COFINS e também do IPI, que é onde vai entrar o nosso querido amigo ali, imposto seletivo. E aí, o que que acontece? Já para 2032, nós vamos ter o fim do ICMS e do ISS e nós vamos ter realmente o sistema completo da nossa reforma tributária, que isso vai impactar bastante. Então, você tem aí, a partir de 2026 até 2032, tem um processo bem árduo para fazer a sua adaptação, mas não se preocupe que nós estamos aqui para te acompanhar e te ajudar a poder realmente ter um planejamento tributário assertivo e seguro para que você fique tranquilo, rever o teu planejamento de precificação, que é extremamente importante, você que é do segmento de comércio, nesse processo da reforma tributária. E aí nós vamos trazer também alguns exemplos para vocês com números. E aí nós temos uma primeira situação,
que é justamente um exemplo prático aqui de uma loja de roupa que ela vende ali na modalidade B2C, que é justamente para o consumidor final. Então nós temos aqui uma empresa que fatura R$100.000, ela teve um custo de mercadoria de 50 mil e teve despesas operacionais de aluguel, funcionários e marketing, que gerou ali R$25.000 de custo. Com isso, ela teve também uma margem bruta de R$25.000. E quando nós vamos para a próxima parte, na hora de você fazer o cálculo, lembrando, você que está nos assistindo, que esse é o sistema atual, tá? Isso é na data de hoje, não é a partir já de 2026. A gente vai trazer um exemplo de como funciona 2026. Então, hoje, você que é ali do lucro presumido ou do lucro real, por exemplo, você tem ali o ICMS sobre vendas, você paga seus 18% a 20%, vai depender de onde está a tua empresa, qual é a alíquota do teu estado. E aí, desses 18 mil que você tem de crédito, nós temos ali um ICMS sobre as compras, que vai ser justamente um total ali de R$9.000 e vai gerar um ICMS a recolher de R$9.000. Com isso, o PIS e COFINS você vai pagar ali 3,65, que daria 3.650, que geraria um imposto a pagar para você no valor de 12.650. Isso é o sistema atual, tá, gente? Na questão do ICMS, nós pegamos o ICMS que você vendeu, que é o que a gente chama de débitos, e a gente faz a dedução ali dos créditos para no final gerar o que você teria a recolher. Então, quando a gente vai para o nosso sistema atual, o nosso novo sistema, que é justamente com a situação do IBS e da CBS, como o Vinícius falou, nós vamos ter uma alíquota única até o momento, até a data de hoje, que se estima-se em 26,5%, tá? Uma alíquota ali de 26,5%. Então, quando eu pego o IBS e o CBS sobre as vendas, essa mesma venda de 100 mil, eu teria de forma bruta R$26.500 de imposto a pagar de forma bruta, mas eu tenho uma modalidade de crédito amplo, ou seja, eu vou ter os créditos das minhas compras de mercadoria e eu ainda vou ter também os créditos adicionais, que são novidades, que é a questão de aluguel, marketing, folha de pagamento e dentre outros. Que com isso vai gerar ali uma despesa de 10 mil, que vai gerar um crédito para você de 2.650. Com isso, você vai ter um total de débitos de 26.500, que seria 100 mil vezes 26,5, e você vai ter um total de crédito ali totalizando R$15.900, que no final, quando a gente pega o que você iria pagar versus o que você tem de crédito, gera um imposto a pagar, que nesse caso seria o valor de R$10.600. Então, é muito importante lembrar disso. Vou ter a modalidade de crédito amplo, que vai facilitar muitas empresas, principalmente empresas que têm uma operação que tem um custo muito elevado, que isso vai dar muita facilidade para você poder continuar cada vez mais no mercado, conseguir ter uma margem de lucro melhor e o melhor de tudo, poder também crescer cada vez mais, que é o objetivo de todo mundo. E, gente, nesses exemplos é muito bom vocês ficarem atentos, que é o quê? Antes, com a reforma tributária, quem vendia uma mercadoria ele era muito prejudicado. Por quê? Ele não podia tomar crédito de tudo. Muito exemplo disso é o ICMS, onde tinha a possibilidade de crédito muito reduzido. Você praticamente só podia tomar um crédito tributário ali na compra da tua mercadoria. E dependendo de onde você compra a sua mercadoria, teu crédito é muito baixo. Vou dar um exemplo. Quem é daqui da Paraíba, de Pernambuco e Natal e compra uma mercadoria lá de São Paulo, Rio de Janeiro, que compra uma mercadoria da parte do Sul, o crédito tributário dele é bem inferior, que ele só toma um crédito tributário de 7%, que é a alíquota interestadual. Com a reforma tributária, isso vai mudar. Você vai tomar o crédito tributário amplo, o crédito tributário cheio. E dessa forma, há mais possibilidades de você ter uma redução ali no teu imposto final. Então, para quem é comércio, quem é um comércio que já está ali numa fase de estar no lucro presumido, está no lucro real, ele vai ter mais possibilidades de reduzir seus impostos e muitas das vezes ele vai poder pagar até menos imposto do que paga hoje no sistema atual. E a possibilidade de você tomar crédito tributário sobre outras despesas que hoje você não toma, isso é perfeito, porque ele gera um ambiente tributário muito mais competitivo e muito, muito melhor ali para quem está tomando aquele serviço, né? Hoje, quando tu pega ali um prestador de serviço, né, de marketing, que ele emite a nota fiscal para ti, praticamente essa nota, se você tiver no lucro real, ainda gera um crédito de PIS e COFINS. Mas com a reforma tributária, essa nota vai gerar crédito de tudo. Então, isso para quem é de comércio vai ajudar demais.
E agora o Márcio vai trazer outro exemplo para vocês terem mais claro de como é que isso vai funcionar na prática. E se atente a essas observações, tá? Essa modalidade de crédito amplo, ela vai ter regras. Então é importante você entender no teu negócio, conforme o Vinícius vem falando desde os outros módulos, dos outros blocos no início dessa aula, que vai ter-se regras que precisam ser seguidas para você poder usar do crédito devido. Não é simplesmente chegar e, eu vou ter o crédito agora. Não, tem que ser feito realmente o planejamento assertivo ali da tua empresa para que realmente você não tenha problema com o leão, tá? Então a gente tem aqui uma segunda situação que é de um cliente que é supermercado. Você que é supermercado que nos assiste, vamos imaginar que você teve um faturamento mensal de 300 mil, essa é a tua receita bruta. E aí você teve um custo de mercadoria, que é um CMV, no valor ali de 210 mil reais. Isso a gente está considerando que desses 300 mil você teve uma margem muito boa ali de aproximadamente 30%. E você teve despesas operacionais no valor de 50 mil. Produtos da cesta básica, o equivalente a 40% do faturamento, e um produto também com alíquota cheia, equivalente a 60% do faturamento. E quando a gente vem para o próximo slide, nós temos aqui que no sistema atual de ICMS, você pagaria o ICMS sobre as vendas, que poderia ser de 12% até 20%, nesse exemplo a gente está usando 12%, tá? Você pagaria ali sobre o faturamento 36 mil reais, você teria um crédito de ICMS nas compras de 25.200, que quando você pega o crédito que você tem menos os débitos, você gera um ICMS a pagar no final de 10.800 e ainda tem os 3,65% de PIS e COFINS, que isso é para uma modalidade de lucro presumido, tá? Ou seja, no final você iria pagar 21 mil reais 750 de imposto, juntando toda a tua tributação. Quando a gente vai para o sistema da reforma tributária, e a gente vem aqui para a situação já com o IBS e com a CBS, numa estimativa bem bacana, você pode ver que esses 40% do teu faturamento, que é equivalente ali à cesta básica, que é a alíquota zero, a tributação, consequentemente, ela vai ser zero. E quando a gente vem para a outra parte, que é os 60% do faturamento, que a gente tem ali já a alíquota unificada de 26,5%, a gente geraria 47 mil reais e 700 de imposto a pagar de forma bruta, isso antes de deduzir os créditos, porque logo abaixo você pode ver que nós temos os créditos sobre as compras de mercadoria, que ali a gente está considerando uma proporção nesse caso, que geraria 33.390 de crédito, e também crédito sobre despesas operacionais, que é uma novidade muito importante, que nesse caso seria 5.300, ou seja, o mesmo faturamento, você está saindo de um imposto de mais de 20 mil reais para um imposto ali de 9 mil reais e 10. Então acaba que isso gera um impacto gigante para você. Por isso que a gente tem dito que, desde o início dessa aula, que a reforma tributária, ela vai ter muitas mudanças, ela vai mexer muito com o planejamento das empresas, porque hoje no sistema atual, você viu, essa empresa ela pagaria. Esse supermercado, um faturamento de 300 mil, ele teria mais de 20 mil reais de imposto. Já no regime tributário, todo planejado, todo organizado, todo certinho perante a lei, ele conseguiu ter uma economia gigantesca, pagando aí um pouco mais de 9 mil reais de imposto, já com todas as suas obrigações. E isso já dá uma economia muito boa, porque realmente, só frisando, você vai ter a modalidade de crédito amplo. Isso é um ponto extremamente importante para você, empresário, que você não pode esquecer. Lembrando, esse crédito amplo tem regras, tá? Ou seja, se você está comprando uma mercadoria, o teu fornecedor tem que emitir a nota fiscal para você e ele tem que pagar o imposto dele, para você poder usar daquele crédito. E quando a gente vem para o bloco 5, que é justamente as dicas que a gente vai te dar para você se preparar para essa nova reforma tributária, meu querido amigo Vinícius vai dar uma complementada junto comigo sobre isso. Que algumas dicas do que você deve fazer agora, né? Para tá conseguindo já entender qual vai ser o impacto da reforma tributária no teu negócio, qual vai ser o impacto e fazer um planejamento tributário ali do teu negócio, de como vai ser impactado. A gente tá agora no final do ano, normalmente a gente faz muito planejamento estratégico, então tá na hora agora de também fazer um planejamento estratégico tributário para o teu negócio, para entender como é que a reforma vai impactar no teu negócio. A gente tem que ter a noção que a empresa ela tem que perpetuar por vários anos. Então, você vai ter vários anos de reforma tributária justamente para você se preparar. E a primeira coisa é você mapear teus custos. Mapear quais são os teus maiores custos, qual desses teus custos geram nota fiscal para você,
aonde está o regime tributário dessas empresas que você tem o custo. Está no simples, está no lucro presumido, está no lucro real. Isso aqui é muito importante você ter mapeado para você entender qual vai ser o crédito que tu vai tomar, qual vai ser o crédito que você vai conseguir tomar com aquele fornecedor, se vai precisar mudar de fornecedor porque ele está num regime tributário que não é o adequado para você. Então, tudo isso você tem que analisar, você tem que mapear os teus custos para entender se você vai conseguir tomar crédito e qual regime tributário está essas empresas, tá bom? Outra coisa é simular cenários, é simular o cenário que está hoje na tua empresa, como é que isso vai impactar o teu negócio em 2026, 2027, 2028, porque a reforma ela vai ter ali o teu andamento gradativo. Então você precisa simular como esses impostos que vão ser incididos ali gradativamente no teu negócio. Então simule cenários de você comprando a mercadoria de X estado, simular cenários de você comprando a mercadoria de X fornecedor, porque tudo isso vai impactar na tua precificação e no teu imposto final. Então é muito importante a gente simular esse cenário junto com vocês. E tudo isso, de mapear custo e simular cenários, você pode contar com a Contabiliza, que a gente vai estar junto com vocês, simulando esses cenários, mostrando para você qual é o melhor caminho para você pagar um menor imposto dentro da lei. A gente tem um slogan aqui na Contabiliza que nenhum real vai ser pago a mais de imposto ali dentro da lei. Então, tudo isso tem que estar atento para que você consiga, com a reforma tributária, pagar o mínimo possível. Isso é muito importante, Vinícius, que você trouxe, porque realmente nós vamos ter vários cenários, vários momentos que nós precisamos nos preparar para a reforma tributária. Um terceiro ponto muito importante, além disso que o Vinícius falou, é justamente nós revisarmos estratégias de compra. Nós podemos reavaliar os nossos fornecedores, comparar preço, prazo de entrega, qualidade, porque assim como você está se preparando para a reforma tributária, ele também vai se preparar. Então vocês vão ter que chegar ali num fator comum para poder realmente entender o preço que eu quero comprar, o quanto que eu quero ter de lucro versus o quanto que isso vai me fazer continuar no mercado. E também você planejar essa transição. Preparar sistemas, preparar a tua equipe, né? Então, todo mundo que lida com compra, venda, estoque, fiscal, ele precisa entender o que está mudando. Então, você precisa fazer com que a tua equipe também entenda sobre a reforma tributária, como isso vai impactar no teu negócio, porque muitas vezes se o vendedor ele não entender o sistema, ele vai vender de uma forma errada, que isso vai gerar um prejuízo para a empresa. E no final você ter que reverter essa situação vai ser bem mais delicado. E como a Contabiliza ela pode te ajudar? Nós podemos te ajudar da seguinte forma: nós fazemos análise de impacto, nós simulamos o efeito do teu negócio, tudo isso que nós falamos nessa aula de hoje, nós conseguimos fazer isso com você. Também um planejamento estratégico, maximizando créditos da melhor forma possível, porque como a gente vai ter essa modalidade de crédito amplo, nós precisamos entender nas duas pontas quanto que quem são os teus fornecedores, se eles emitem nota, como isso impacta na tua operação e como isso no final vai te ajudar para você realmente se dar muito bem com essa reforma tributária. E sem contar também uma preparação completa de entender processos. Muitas vezes a tua equipe, como a gente falou no tópico anterior, a tua equipe também tem que estar preparada para isso. Então, se os teus processos não tiverem moldados para entender mais a fundo a questão dos impostos, essa questão da alíquota de destino, que vai impactar bastante, principalmente você que vende para outros estados e não vende só no estado onde está a tua empresa, você precisa realmente estar muito atento a isso. Não é mais seguir o sistema atual, realmente se preparar para a reforma tributária para que você não tenha prejuízos financeiros com isso. Você ganha a venda, mas perde lucro. E esse não é o objetivo, é fazer com que você realmente continue ganhando lucro e continue ali, como o Vinícius falou, pagando o mínimo de imposto possível dentro da lei. E um último ponto também que nós vamos te ajudar é na questão de capacitação, estaremos mantendo você atualizado. Hoje os nossos clientes da Contabiliza, eles contam com um grupo exclusivo e personalizado de WhatsApp, com toda a nossa equipe à disposição, onde nós estaremos dando todo o suporte, não só operacional, mas também de informações, trazendo novidades que vão acontecendo e também te preparando para novas coisas. Então, o que nós precisamos fazer? Né? Quais são os próximos passos? É realmente você agendar uma análise gratuita, você que é cliente e você que não é cliente que está nos assistindo. Também, após analisar essa análise gratuita, você também vai ter a possibilidade de receber simulações personalizadas, isso já para você que é cliente, e também desenvolver o seu plano de transição, porque muitas vezes você está deixando dinheiro na mesa e você não sabe, porque com a reforma tributária e um bom planejamento, no final você vai ter mais
lucratividade para o teu negócio. Tudo vai depender de como você funciona hoje, dos teus processos. E aí nós queremos deixar um presente muito bom para você que está aqui nos assistindo, que chegou até o final dessa aula. Muito obrigado por confiar nesse conteúdo, por poder estar conosco. Nós vamos estar passando aqui na tela um QR Code onde você vai ter um e-book gratuito, você que está assistindo essa aula, para poder realmente você entender com mais detalhes tudo que a gente falou aqui. A reforma tributária realmente é um novo sistema de impostos, então tem muita coisa. Nós trouxemos para vocês aqui exemplos práticos com dinâmica de comunicação prática para que qualquer pessoa que está nos assistindo consiga entender, mas nós também queremos deixar um outro presente muito importante, que é um QR Code, onde você que tem dúvidas sobre a reforma tributária, você quer entender mais sobre o teu negócio, você pode contar aqui com a Contabiliza, porque realmente nós somos uma contabilidade estratégica para a nova era tributária do Brasil. Gostaria de agradecer mais uma vez a você que esteve conosco, você cliente e você que não é cliente, meu muito obrigado e até a nossa próxima aula.